Quero chamar aqui o Elias Lopes. Cadê nosso irmão Elias? Vem cá, tem um testemunho para dar. Graça e paz, amém? Estão todos me ouvindo aí? Essa chuva abençoada que Deus colocou nesse momento. Serei breve, vou cumprir o tempo que me foi passado ali, estou olhando o relógio. Eu estou aqui à frente por obediência a Deus. Eu sentei até perto do bispo ali, qualquer coisa, eu falei assim, acho que eu não vou subir, mas eu tenho algo para falar para a igreja, praticamente um testemunho, e eu sempre tive um pouco de dificuldade, né, de falar de mim, testemunhar. Às vezes eu falo mais do outro, que Deus fez na vida dos outros, das pessoas, mas para mim está sendo uma superação estar aqui, e eu tenho passado por um processo, né, em Deus, muito profundo e muito dolorido, e na verdade esse processo não foi concluído ainda, e ao mesmo tempo eu não estou entendendo muitas coisas. E uma delas é o que eu vou falar aqui nesse momento. E eu quero citar, nós não vamos abrir a palavra, a história da multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos que um menino ofereceu a Jesus. E nós estamos nessa campanha de frutificação, né, para o ano que vem, para nós estarmos frutificando, e eu quero praticamente falar sobre frutificar para o reino de Deus. Todos nós aqui temos um chamado para frutificar para o reino de Deus, amém? Que é frutificar para algo que vai abençoar vidas, e são frutos eternos. E nessa história dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus estava ali com um povo que você lê os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, vai complementando a história. E Jesus falou ali que ele estava com um povo como ovelhas sem pastor, né? Então Jesus estava ali compadecido, orando, curando enfermos. E nesse momento, os discípulos começaram a ficar preocupados, porque o dia já estava entardecendo, e queria que dispensasse as pessoas para que elas fossem comer com seus próprios sustentos na cidade, em outras cidades. E Jesus falou, dê vocês a eles o que comer. E aí os discípulos falaram, nós temos pouco dinheiro. Aí um discípulo trouxe um menino que ofereceu 5 pães e 2 peixinhos. O dinheiro não vai dar para comprar pães. E o que é essa oferta diante de tantas pessoas? E ali na palavra fala que havia 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E se a gente for colocar uma criança e uma mulher para cada homem, tinha ali pelo menos uns 15.000 a 20.000 pessoas. O tamanho da nossa cidade, né? Então era impossível alimentar. E aquele menino, né, que possivelmente tinha ali entre seus 10, 12, 13 anos de idade, ele doou o lanche que possivelmente a mãe dele preparou para ele, mas tinha muitas pessoas ali que tinha comida estancada nas seus utensílios. Vocês creem nisso? E que não tiveram essa fé. E esse menino, para frutificar para o reino de Deus, ele se expôs, e ele foi até ali e entregou para Jesus. E quem intermediou a entrega foi o discípulo. E o discípulo, de uma certa forma, talvez pela imaturidade, o criticou. Essa oferta é irrelevante. Foi uma crítica e uma irrelevância. Mas para Jesus foi um milagre e foi uma relevância sobrenatural. Jesus não considerou o que o discípulo falou, e ele multiplicou para todas as pessoas, e sobraram 12 cestos, e essa história até hoje, ela é exemplo para nós. O que eu quero falar, começando a falar essa noite, você não é irrelevante. Você, eu, todos nós, tudo que fazemos para o reino de Deus tem relevância. E muitas vezes a gente fica pensando, ou às vezes a gente ofertou, fez algo, recebemos uma crítica. E às vezes nós, enquanto seres humanos, nós valorizamos mais a crítica
das pessoas do que o sobrenatural que Deus faz na vida das pessoas através das nossas vidas. E muitas vezes não chega até nós o que Deus tem feito através da sua vida. Só que tem momentos que a gente começa a reprimir e guardar os nossos pães e os nossos peixinhos. Vocês estão entendendo? A gente para no meio do caminho. E esse frutificar, o que acontece? A gente se expõe. E quando a gente se expõe, a gente está sujeito a críticas. Porque é natural do ser humano criticar, né? Então a gente tem às vezes vergonha, o que vão pensar da gente, a crítica e o levante do inimigo e de pessoas. Muitas vezes a gente guarda no nosso coração esse medo da retaliação espiritual, quando a gente quer exercer um chamado de Deus. E o chamado de Deus não é somente aqui na igreja, mas é lá onde Deus te colocou, no seu trabalho e tudo mais. Agora eu quero compartilhar com vocês algo, dentro do que eu estou falando, dos meus 16 anos aos meus 28 anos, aqui nessa igreja mesmo, eu vivi intensamente no ministério de louvor, né? Eu tocava teclado, eu ministrava louvor, Deus tinha me dado, e era uma promessa dele, um dom para compor canções. Quem era da época? Levanta a mão aí, quando eu ministrava louvor, aqui algumas pessoas. E o que ocorre? Teve 4 canções que foram gravadas num CD aqui da igreja em 2006, né? Tu és amável, Tu és amável, vaso de alabastro, quebrantamento, e Deus está comigo. Muitas músicas dessas foram cantadas, mas Deus tinha me dado várias outras canções. E eu não mostrei para ninguém, eu guardei, e era fruto de experiência com Deus, de intimidade, de superação. E o tempo passou, e por um motivo ou outro, eu fui me afastando do ministério de louvor, da música, e eu já estava envolvido com o ministério de crescimento emocional, né, cura, e eu me afastei. Eu estou falando de uma história de 18 anos atrás, que eu parei. Eu parei faz 18 anos atrás com a música, mas eu tenho um piano em casa, que eu estudava música, estava lá. Nesse espaço de tempo, eu pensei até de vender meu piano, ou doar para uma igreja, mas meu coração não deixava, não permitia. Talvez se eu não tivesse o piano, ou não tivesse as músicas, eu não estaria aqui falando sobre isso. E, enfim, aí um amigo meu, né, ele é pastor também, um dia ele falou para mim, e sempre ele falava: Elias, vai para o piano, porque o piano é sua arma de guerra. E outras pessoas às vezes voltam e meia, falam: não, isso aí já passou, já está resolvido, no meu coração, foi uma fase, né? Mas eu sempre, lá no fundo do meu coração, Deus incomodava por causa das canções, por causa das músicas. E volta e meia, né? Eu lembrava, às vezes eu participava, tocava em algum casamento, em alguma coisa assim, mas eu fui me distanciando. E eu guardei, porque por vergonha, eu era muito tímido, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu quero me aparecer. Porque às vezes a música é muito íntima, né? É uma coisa que você teve com Deus, por críticas, por várias situações que eu passei, e medo da retaliação, e porque eu achava irrelevante também. Eu achava, não, mas são músicas antigas, né? Hoje tem tantas músicas, tal, não tem relevância para o reino, para Deus. E nos últimos 3 anos, Deus vem falando comigo, usando pessoas, vem acontecendo algumas situações comigo, e eu tive temor até. E eu, conforme eu falei, eu estou passando por alguns momentos que me trouxe a retomar. E eu não tenho entendido ainda. Mas uma vez, algumas pessoas eu já vi pregar que falam o seguinte, que o cemitério é o lugar onde tem os maiores tesouros de Deus. Porque foi onde as pessoas não realizou, levou para o túmulo. E eu até acreditava nisso, né? Não estou fazendo nenhuma crítica para quem... Mas hoje eu penso diferente. O cemitério não tem nada ali. Tem ossos secos.
As pessoas já concluíram, foi concluída sua vida, cada um seguiu seu destino, suas escolhas, fizeram o seu melhor. E eu vejo hoje diferente, que os maiores tesouros de Deus estão dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todos nós. E muitas vezes esses tesouros, eles estão barrados. Potencial é um poder sobrenatural de crer, que muitas vezes você não acredita que você tem, mas as pessoas que estão ao redor enxergam. E também Deus enxerga, mas por um motivo ou outro, de esses que eu falei aqui, a gente vai se entregando, ou vai fazendo mediano, não com tanta intensidade. Então eu acredito que o tesouro estão dentro dos nossos corações. Amém? Uma vez, vou compartilhar algo assim muito, muito íntimo também. A Aline não está aqui hoje, eu pedi autorização, tá, para falar isso. Quando tive o diagnóstico do meu filho, para quem não sabe, meu filho teve um diagnóstico de autismo. E eu estava muito triste, né? Foi toda uma adaptação. E eu recebi um levante do inimigo na minha fragilidade. E eu tive um sentimento que o inimigo atacou o meu filho porque eu não tinha parado lá atrás com o ministério. Porque o inimigo começou a zombar de mim. Tá vendo? Você não parou? Eu toquei no teu filho. E eu guardei aquilo para mim. E eu decidi, agora eu vou parar. Agora eu não vou, acabou, eu não vou mais nada. E eu estava com um projeto em mãos que era cumprir um chamado de Deus na minha vida. Aí, resumindo a história, um casal de amigos meus, próximo, ele falou que tinha uma irmã, que é profeta, que estava vindo na cidade para fazer umas ministrações, que ela tem um dom muito lindo, e que ele queria fazer uma visita para ela orar, né? E eu sempre tive um pouco de resistência com relação a isso, mas eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou receber vocês, eles moram em outra cidade, pode trazer a irmã, a gente ora, tal. Resumindo a história, ela começou a entregar uma palavra, e do nada ela virou para mim, e parece assim que mudou todo o contexto que ela estava falando, apontou o dedo para mim, e eu não tinha compartilhado nem com a Aline, que eu estava sentindo. E ela falou, jovem, eis que eu vejo uma cadeira vazia. E essa cadeira era a sua, você estava sentado nela. E hoje você está orando, pedindo para Deus colocar outra pessoa para sentar ali e fazer o que é para você fazer. E Deus não vai fazer, porque quem tem que fazer é você. Pare de ficar com medo do inimigo, porque maior é o que está em você do que o que está do que está no mundo. Não pense que o inimigo tem poder para fazer o que você acredita, mas assuma o teu lugar e senta nessa cadeira e volte para o seu sacerdócio que Deus te chamou. Aí ela voltou a falar, né, o que ela estava falando. E quando ela foi embora, eu confesso que eu fiquei um pouco meio indignado. Eu até comecei a falar para a Aline, né, ela me autorizou, tá, gente, falar isso. Falei assim, nossa, quem que essa mulher pensa que ela é? Veio lá de São Paulo, eu já falei, o casal lá, né, amigos nossos, e o que tem a ver? Nada a ver o que ela falou, tal. Aí a Aline é bem objetiva, né? Ela autorizou, falei isso. Ela falou assim, mas é ou não é? Eu falei, é ou não é o quê? O que ela falou, é verdade ou não é? Não, na verdade é verdade, não tem nada de mentira. Então tá, senta na cadeira e faz o que Deus te chamou, ou não faz. Aí ela saiu, deixou eu falando sozinho. Aí eu fui para o quarto, e era na verdade o prospecto do livro meu, que foi lançado, né, que era uma promessa de Deus, e eu ia fazer com o livro mesmo que eu fiz com as músicas. E eu continuei a caminhada, e eu estou aqui para falar. Há duas semanas atrás, o Ministério do Louvor tocou uma música, a Pri, né, falou aqui, e essa música faz 18 anos, ou mais, 18 anos foi quando eu parei, que ela foi composta, e ela estava parada lá, arquivada, e eu comecei assim, a resgatar na minha memória as canções, e eu confesso que eu me sinto, né, às vezes as pessoas falam, despreparado ainda. Eu tenho tocado, hoje cedo eu toquei aqui, a equipe do Louvor tem me recebido com muito carinho, tem tido paciência comigo,
mas eu não sei o que está acontecendo, porque para mim já tinha passado. Mas eu tenho aprendido que Deus é o Deus do tempo, não é o nosso tempo. E eu aprendi também que o que para a gente não é só as histórias que a gente guarda mágoas, mas às vezes as histórias que a gente já resolveu, mas que ficou uma falta de ponto final ali. E eu estou aqui para falar para vocês, para me expor, falar o que eu passei. Primeiro, nós não podemos ter vergonha. O melhor ministério, o ministério principal que a gente tem, fale de Jesus. Fale de Jesus com palavras, fale de Jesus nas suas redes sociais e fale de Jesus com a nossa vida. Porque a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui nessa terra. Eu não quero levar para o túmulo essas músicas. Vocês estão entendendo? A gente não sabe, porque realmente faz sentido o cemitério ser um lugar de preciosidade de Deus, mas o que é precioso, mas já passou, para quem já não está mais aqui, mas você tem pedras preciosas dentro de você que precisam ser colocadas. Não tenha medo de retaliação. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho certeza que muita gente tem isso no coração. O inimigo não tem poder para nos retalhar. Deus permite situações para trazer crescimento, assim como aconteceu com Lázaro. Amém? Eu vou pedir para a equipe de louvor ministrar essa música, rapidinho, né? E eu quero que você tome posse de cada palavra. E eu quero assumir o compromisso. Cada vez que for liberar uma dessas canções, eu vou contar o testemunho para a honra e glória de Deus. Eu tinha muita vergonha. Eu falei assim, o Elias está querendo se aparecer, mas não é. Sabe de uma coisa? Última situação. Eu já pedi muito para Deus me deixar por detrás das malhadas. Eu sei o que é o levante do inimigo também. Mas eu sei também o escape de Deus. E eu quero te encorajar. Tudo que você tem pedido para frutificação, peça como prioridade também para você frutificar para o reino de Deus. Aquilo que você parou lá atrás, assim como eu parei, ou que você está guardando, aflora para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Para a honra e glória de Deus, sede e fome de Deus. Assim como preciso da água para beber, assim como desejo o pão para comer, tenho sede de Deus, tenho fome dos céus, a minha alma te busca copiosamente, meu espírito te aguarda incansavelmente. As mamães aqui, ó, assim como a mãe espera. Mesmo sentimento da espera de um filho. Nascer, assim como o Pai trabalha, sustento oferecer, eu não consigo mais ficar distante do teu altar, não almejo mais andar longe do teu altar. Sei que este dia, Eu sei que este dia chegará, o momento em que vou tua face contemplar. Eu sei que esse dia chegará, o momento em que a noiva do Cordeiro buscará. Só encontra Deus quem tem esta sede, só alcança os céus quem tem essa fome. Aleluia. Nem preciso pregar mais. Amém.
O Elias falou algo muito importante. Ele disse do desejo que ele tinha de voltar para trás das malhadas, ou seja, de recuar. E eu quero falar algo para você. Isso daí, em determinados momentos da nossa vida, sempre vem como uma sugestão que não é de Deus. E a Bíblia fala que aquilo que não é de Deus é do inimigo. Muitos que estão com a mão no arado, muitas vezes eles querem voltar para trás. Eu já tive esse sentimento, mas é aquilo que eu gosto de falar. Chuta que é laço. Olha para o teu irmão e fala para ele: chuta que é laço. É laço do inimigo, que muitas vezes se aproveita do momento de fragilidade nossa para fazer, sabe, essa resistência se levantar, para que a gente largue mão e dizer assim: ah, não vale a pena, ah, é muito complicado. Não faça isso. E graças a Deus o Elias passou por essa fase e venceu no nome de Jesus. E Deus tem dado músicas muito lindas para ele. Vamos orar por ele, estende suas mãos. Senhor, nós oramos, ó Pai, como igreja, ó Deus, guardando a vida do Elias, da Aline, do Miguel, esta família, Senhor, que, ó Deus, assim como outras também, têm sido muito resistidas no mundo espiritual, pois têm um chamado, eles têm um ministério, Senhor, eles têm um tesouro que o Senhor deu para eles, Pai. No nome do Senhor Jesus nós oramos nesta noite, guarda a vida deles, fortalece, Pai. Ó Deus, e quero, ó Deus, dizer, Pai, que as palavras que o Senhor disse para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque assim como fui com Moisés, eu sou contigo. E eu quero dizer, Senhor, que não há resistência que possa, Pai, ó Deus, nos barrar e nos impedir, porque o Senhor está conosco, Pai. O Senhor está com Elias, com a Aline e com o Miguel. E nós, como igreja, nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.